Boa noite, meus amigos e minhas amigas, iniciando mais um programa Resumo da Notícia, que sem dúvida é o programa mais informativo da cidade de Paulista, Pernambuco. Meus amigos, ontem foi dia 3, domingo, um domingo extremamente especial para os brasileiros. Para o brasileiro trabalhador, o brasileiro honesto, o brasileiro que defende a liberdade de expressão, para o brasileiro trabalhador desse país que vive honestamente. Queria mais uma vez parabenizar o povo não só de Pernambuco, mas da Paraíba, de todos os estados do Nordeste que participaram dessa mobilização, desse estímulo à verdadeira cidadania do nosso país, que foi essa participação popular monstruosa em defesa da verdadeira democracia do nosso país. Não a democracia do Superior Tribunal Federal desse país, que é a nossa Suprema Corte, que é uma vergonha. É uma vergonha. É um mau exemplo a nossa Suprema Corte. Meus amigos, vamos iniciar o programa hoje com uma pauta extensa, mas extremamente polêmica. Extremamente polêmica. Eu vou me dar o direito de tirar esse óculos escuro aqui, porque a iluminação aqui do estúdio ela é muito forte agora. Parece que nós estamos, né, de dia, né? Mas estamos aí fazendo o nosso trabalho com muita dignidade, com muito respeito aos nossos telespectadores. Meus amigos, eu gostaria de dar um alô muito especial ao nosso prefeito da cidade de Paulista, prefeito Ramos, que vem aí desenvolvendo um trabalho de excelência aqui na nossa cidade. Também mandar um alô muito especial ao nosso querido promotor de justiça Aguinaldo Fenelon. E também mandar assim, um alô muito especial ao nosso querido ex-governador e senador da República, nosso querido Jarbas Vasconcelos. Meus amigos, também mandar um alô muito especial ao nosso delegado e deputado estadual, amigo, né, nosso querido Antônio Moraes, deputado, presidente da AMUP, o nosso querido Marcelo Gouveia. Um abraço especial. Meus amigos, vamos iniciar o programa de hoje com a questão das invasões de terras no Piauí. Existe o MST que está invadindo várias terras lá no Piauí, e isso é uma coisa muito séria, porque o MST, na minha concepção, é um movimento terrorista. Aí quando a gente fala dessa forma, as pessoas dizem, não, mas você não pode julgar e condenar um movimento social. Não é um movimento social, é um movimento partidário, terrorista, que invade as terras, queimam as casas, queimam os tratores, danificam toda uma estrutura das propriedades. Então, para mim, são terroristas, porque até hoje o MST não tem CNPJ. E para mim, qualquer movimento que não tem CNPJ, para mim, é um movimento de bandidos e delinquentes. E que o povo do Piauí reaja. Que o povo do Piauí se arme e defenda seu patrimônio. Porque esses vagabundos, apoiados por partido de esquerda, que a intenção desse povo, de partido de esquerda como o PSOL, PT, PCdoB, PSB, PDT, é criar um clima de terror no país. A realidade é essa. Porque a maioria desses partidos políticos, minha gente, hoje, são grupos de criminosos.
que atuam dentro de partidos políticos. Verdadeiras facções criminosas, grupos criminosos que estão atuando na política. A realidade é essa. Não é só em Brasília, não. É nos estados e nos municípios. Como está acontecendo lá no Ceará. Cidades inteiras, povoados sendo esvaziados por causa de uma briga entre facções. Aí você pergunta, mas o governador de lá é de qual partido? PT. Então a resposta foi dada. Eu gostaria também, de uma forma respeitosa, responder à ministra Lúcia Carmen, que poucos dias atrás chamou o povo brasileiro de 243 milhões de pessoas, 243 milhões de pessoas de tirano. Vocês são pequenos tiranos. Eu gostaria de dizer para essa ministra que ela procure respeitar o povo brasileiro, que somos nós como cidadãos que pagamos o seu salário. E essa palavra tirano é uma palavra muito forte, tirano. Uma palavra muito forte. Tirando é você. Eu não vou nem chamar de senhora, porque a senhora não merece o respeito do povo brasileiro. A senhora não merece, e por ser essa pessoa tão imunda no sentido pejorativo da palavra, nojenta, como a gente diz aqui no Nordeste, porque se a senhora fosse uma pessoa que merecesse respeito, até que eu iria ter um pouquinho mais de consideração. Mas como eu sou jornalista, eu sou um cidadão independente, não dependo da classe política para sobreviver, não dependo dos políticos, não dependo de favores de facções criminosas, por isso que eu tenho essa liberdade de falar para a senhora que esse rótulo que a senhora quis colocar na nação brasileira ou no povo brasileiro, eu mando ele de volta para a senhora. Tirando são vocês aí do Superior Tribunal Federal, que formaram um grupo, né, para rotular pessoas de 70 anos, né, 60 anos de terroristas. Vocês são pessoas indignas de ocuparem esses cargos de ministro. A realidade é essa. Porque a bandidagem vem imperando nesse país. Tudo na vida existe um limite. O povo deu uma prova muito forte ontem de que não vai mais aceitar esse tipo de conchavo, de safadeza entre o governo federal do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é um irresponsável, um presidente oportunista, inconsequente, cachaceiro da pior espécie. Esse homem não tem condições nenhuma de governar mais esse país. Infelizmente, nós temos um Congresso Nacional, e principalmente o Senado Federal, que é composto por senadores que foram financiados por facções criminosas de narcotraficantes, e esses caras têm um rabo preso a todo esse sistema de financiamentos. Por isso que eles estão aí fazendo essa camada de proteção contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está colocando o nosso país numa situação de constrangimento devido a seu alinhamento ideológico com a China e com a Rússia. Aí eu pergunto aos brasileiros, principalmente ao nordestino, valeu a pena fazer o L? Valeu a pena colocar verdadeiras facções criminosas no poder desse país? Valeu a pena acreditar nessas pessoas? Quando essas pessoas estavam mentindo para a população brasileira e principalmente a população nordestina?
quando pergunto a você que está me assistindo nesse momento, faça um exame de consciência, faça uma reflexão e se pergunte a si: valeu a pena? Você vai no supermercado, as mercadorias altíssimas e o poder de compra nosso caindo por causa das acusações que esse presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na minha concepção parece que fumou algum cigarrinho estragado ou tomou muita cachaça para estar falando essas besteiras todas que ele está falando. E agora vem com essa desculpa de querer botar a culpa no ex-presidente Bolsonaro. Eu nunca vi a pessoa governar um país sem povo. É o que está acontecendo hoje com o seu Luiz Inácio Lula da Silva. E vocês, brasileiros, principalmente nordestinos, estão percebendo a mudança de comportamento da nossa imprensa, principalmente da Rede Globo. A Rede Globo ela vai ser punida. A Rede Globo vai ter diversos bens financeiros dela retido nos Estados Unidos devido a esse comportamento inadequado de só proteger um lado, o lado dos partidos de esquerda, que incentivam a liberação da maconha, a destruição da família, a liberação do aborto, a igualdade de gênero. Agora, eu gostaria de perguntar a esses partidos de esquerda por que eles não vão fazer esse tipo de campanha lá na China, lá na Rússia, porque a Rússia votou uma lei agora proibindo o casamento gay no país. Aí eu pergunto a esses movimentos, já que os ministros Fachin defendem tanto esses movimentos, porque, gente, nós temos uma corte do Superior Tribunal Federal, que é uma corte que ela só pende para um lado, que é o lado da direita. E eu, como jornalista, entendeu? E muitas vezes as pessoas me questionam me questionam e perguntam se eu sou sobrinho do ex-ministro Fernando Lira, por ter um nome, né, o sobrenome Lira, seja com I ou seja com Y, deixo a dúvida na cabecinha de vocês. Só que eu tenho o DNA de uma família que luta, que sempre lutou. A realidade é essa. Eu gostaria muito de ter o dinheiro que o Fernando teve, que outros familiares tiveram, porque eu estaria lá em Brasília, lutando pelo povo brasileiro, contra essas injustiças que fizeram com o Daniel Silveira. O rapaz está correndo o risco de perder a perna e esse psicopata, que é seu Alexandre de Moraes, que é um irresponsável, ele sabe e tem consciência com quem ele está mexendo, porque eu sempre fui a favor e vou continuar sendo de reativar os comandos de caça aos comunistas aqui no Brasil. A coisa vai, cada dia, a coisa vai tomando uma dimensão que esses caras que estão lá em Brasília no poder, eles não têm nem noção do risco que eles estão correndo de mexer com Israel, que é a menina dos olhos de Deus, porque nós temos um presidente acobertado pelo Superior Tribunal Federal desse país, e nós temos que combater esse tipo de falácia de que eles estão defendendo a democracia só se for a democracia deles, dos interesses pessoais dele e dos familiares deles. Seu Luiz Barroso, que é o presidente do Superior Tribunal Federal, que passou o tempo todo dando essas coberturas para seu Alexandre de Moraes, que foi o pior secretário de segurança de São Paulo, minha gente, que perseguia os policiais de São Paulo. Isso é uma coisa muito séria. Quando a gente vê partidos de esquerda defendendo o fim da polícia militar, como é que o povo ainda tem coragem de, o povo do Rio de Janeiro, eleger deputados dessa qualidade, que defendem o fim da polícia militar? Quer dizer, o povo sendo enganado,
sendo ludibriado por um bocado de gente irresponsável, de verdadeiros maconheiros, traficantes, né, que se elegem para defender uma lei fraca contra o combate, né, aos narcotraficantes desse país. E o ex-chefe de gabinete de seu Alexandre de Moraes está acusando ele na Europa, inclusive o Congresso Europeu, né? O Congresso Europeu vai sancionar também o seu Alexandre de Moraes. Então você veja que a coisa não está para brincadeira, não. Se eles acham que vão bater de frente com a maior potência militar do mundo, a maior potência em termos econômicos, isso é loucura. Isso é coisa, Alexandre de Moraes, de psicopata. Gente que tem algum desvio mental, alguma doença mental. Quer dizer que você vai jogar toda a sua carreira numa lata de lixo porque você quer prejudicar a grande maioria do povo brasileiro, né, em relação a essas punições comerciais que nós estamos sofrendo. E vocês ficam fazendo vista grossa. Seu Gilmar Mendes vai ser punido pela lei Magnifique, né? A lei Magnifique vai punir. Vocês estão no nível, vocês estão sendo colocados no nível de pessoas que não contribuíram para a humanidade. Muito pelo contrário. Traficantes, narcotraficantes, terroristas. Como é que um presidente da República, seu Luiz Inácio Lula da Silva, fica defendendo o Hamas, o Hezbollah, dizendo que diversas facções aqui no nosso país não são terroristas? Diversas facções que estão atuando e financiando esses grupos terroristas? E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já votei em você 2 vezes, Lula. Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido há muito tempo. Porque você é um canalha especializado, um oportunista, um cachaceiro. Porque as coisas que você vem falando não tem base de sustentação nenhuma. E se você perguntar hoje a mim, o que é que você acha do ministro Lewandowski da Justiça? Uma vergonha. Em comparação ao Fernando Lira, que foi o melhor ministro de Justiça que esse país já teve. Um homem combativo, um homem sério, honesto, trabalhador. Se eu mostrar uma carteira de trabalho para o Lula, ele sai correndo. O cara que teve a capacidade de cortar um dedo para se aposentar, meu irmão. Pelo amor de Deus. E outro dia um amigo meu chegou brincando comigo e disse: Jackson, pô, devia ter feito o que o Lula fez, cortado um dedo. E eu disse a ele: meu filho, esse homem não só cortou o dedo, não. Ele cortou uma coisa que eu acho fundamental no ser humano, que é o caráter. Lula é um cara que não tem caráter. Nenhum. Princípio moral, nenhum. A esposa dele faleceu, a Marisa, ele colocou a culpa em Marisa quando ele estava sendo julgado pelaquela operação Lava Jato. Ele colocou toda a culpa em cima da ex-esposa dele que estava morta. Então o que falta a esse nosso presidente da República é caráter. Porque, minha gente, o que nós queremos da nossa classe política, a gente sabe que os senadores da nossa República, a maioria são financiados por grupos criminosos, de narcotraficantes, que são pessoas que não merecem o nosso voto de confiança, não. São verdadeiros bandidos da pior espécie, traidores da pátria, a grande maioria deles. Só estão ali no Senado para ganhar dinheiro. Essa que é a grande realidade. E é por isso que o impeachment de Lula não sai, e é por isso que o impeachment de seu Alexandre de Moraes não sai.
porque eles são vendáveis. São feitos prostitutas de cabaré francês que não podem ver dinheiro. São verdadeiras prostitutas do poder. E tem muito deputado federal também assim. Deputados estaduais que comem na mão do governador. Vereadores dos municípios que comem na mão do prefeito, que são verdadeiros bandidos, que ficam desviando o orçamento do município, o dinheiro do município, numa linguagem mais clara, para que o povo entenda, porque tem muita gente humilde que assiste o meu programa, que são verdadeiros fãs do Jackson Lira, porque aqui, minha gente, a gente prima pela verdade. Nós não temos medo de falar essas coisas aqui, entendeu? Porque nós temos provas concretas que seu Alexandre de Moraes já foi advogado da maior facção da América Latina, que é o PCC. Ele já foi advogado. Então, nós temos que avaliar, entendeu? Ir a fundo no histórico dessas pessoas. Porque nenhum ministro tem o direito de julgar, de condenar uma pessoa, um cidadão brasileiro, sem o direito de defesa. Quer dizer, Santa Catarina está defendendo um julgamento, né, dos réus sem a presença de um juiz, sem identificar o juiz. Aí eu pergunto a vocês, que tipo de juiz é esse, de promotor de justiça, de desembargador, que tem medo da bandidagem? Era melhor que não tivesse feito o concurso para juiz ou ministro da República. Porque você criar uma assessoria específica, como o senhor Alexandre de Moraes criou, para prejudicar senhoras de 70 anos, 71 anos, prender mulheres idosas com a Bíblia na mão de 81 anos, quer dizer, quem está fazendo essas denúncias, seu Alexandre de Moraes, é seu ex-assessor, seu ex-chefe de gabinete. Então, isso é uma coisa muito séria. E o FBI já está atuando aqui, a Interpol já está atuando aqui, a CIA já está atuando aqui, o Mossad já está atuando aqui. O chefe comandante das forças de segurança de Israel esteve aqui no Brasil e não foi de graça não, que eles estiveram aqui não. As forças armadas do Brasil, né? Nós temos consciência, eu como filho de militar que sou, tenho consciência, eu que sou soldado de legião, eu tenho consciência de que aqui no alto comando do nosso exército existe um bocado de melancia, de generais que não servem para nada, que não trabalham pelo país, não trabalham para beneficiar outros países, como a China, porque afinal de contas é a China que está querendo comprar os nossos generais, né? Os nossos comandantes de exército, né? Eles estão querendo financiar o nosso exército, como a Rússia também, querendo deixar os Estados Unidos fora, com quase 200 anos de alinhamento que nós temos, né, com os Estados Unidos. E chega um presidente cachaceiro, irresponsável, oportunista, mentiroso. Eu nunca vi um presidente da República tão mentiroso como esse Luiz Inácio Lula da Silva. Aí vem com essa narrativa, nós estamos defendendo a democracia, só se for a democracia de vocês. Aquela democracia onde grupos criminosos infiltrados no seu governo, Luiz Inácio Lula da Silva, mataram o Eduardo Campos, ex-governador aqui de Pernambuco. Eu estava no velório, em frente ao Palácio Campo das Princesas, quando eu disse que o governador tinha sido morto, que eu fui como repórter, fazer a cobertura, e um repórter da Rede Globo se manifestou. Você não pode falar essas coisas, como é que é? E eu tive uma discussão braba com o cara, sabe? Porque esses caras da Rede Globo são tudo metida besta, minha gente.
Aí eu digo, olha, se você conversar muito aqui, nós dois vai cair aqui do primeiro andar aqui que botaram um primeiro andar lá para os jornalistas ficarem, né? Um reservadozinho lá, né? E eu casco a minha garrafa com o cara. Entendeu? Porque bandido, minha gente, a gente conhece só pelo procedimento deles. Bandido que defende bandido age dessa forma. De querer impor a sua vontade. Não, você não pode falar isso. E eu tenho certeza que Eduardo foi morto. Que o João Campos deveria criar vergonha na cara. Se afastar desse pessoal do PT. Porque você sabe, João, que esse pessoal do PT tem a mão suja de sangue. Não adianta querer aproximação com esse tipo de gente. Aqui na cidade do Paulista, eu sofro N perseguições, pô. Trabalhei como assessor do prefeito Marcos José em Abreu Lima, 5 anos. Eu sei o que é a prefeitura. Trabalhei também como assessor do Ives Ribeiro, ex-prefeito daqui de Paulista, e foram falar para o atual prefeito, né, que é o prefeito Ramos, que eu só vivia o quê? Com atestado médico, que eu só vivia bebendo, porque esse pessoal da esquerda, quando eles não encontram nada contra a pessoa, eles começam a inventar e a rotular a pessoa para prejudicar. Grupos criminosos, que eu chamo de grupo criminoso, porque 10, 10, 15, 5 pessoas, 6 pessoas se juntam para prejudicar aquele cidadão de bem, que tem uma história, tem um currículo a ser zelado, mas se juntam, né? Essas facções criminosas, que eu chamo de facções criminosas, que são verdadeiros bandidos. Isso é mulher, isso é homem que se junta, até vereador da própria cidade aqui para prejudicar o cidadão, que nunca prejudicou, que nunca se referiu àquele sujeito, mas o cara com inveja do cara, porque o cara está se destacando na cidade, aí tenta prejudicar. Aí eu pergunto a vocês, o que é que essas pessoas vão ganhar com isso, prejudicando o Jackson? Sabe o que é que eu faço? Eu deixo que o prefeito faça um exame de consciência. Que eu sou um jornalista que eu gosto de falar a verdade e doa quem doer. Se o prefeito está trabalhando, eu elogio. Se existe alguma falha, eu cobro do prefeito para que ele melhore a sua administração. É dessa forma que eu sempre agi. Nunca tive problema. Mas como eu me destaquei muito nessas administrações, criou-se um clima de ciumeira muito grande, porque eles perceberam que eu estava próximo de realizar um sonho. Porque eu trabalhei para isso, mas eles não permitiram. Fizeram de tudo para denigrir a minha imagem, porque esse pessoal de esquerda é assim. Quando você não concorda com alguma coisa, principalmente as coisas que eu já falei aqui nesse programa. Agenda UOL, igualdade de gênero, liberação da maconha, liberação do aborto. Eu sempre combati. Como jornalista, eu sempre vou combater. Porque eu defendo a base familiar. Eu sou um cara diferenciado. E eu disse a essas pessoas, mexeram com a pessoa errada. Me aguardem. Me aguardem. Que vocês estão no alço de mira. Porque vocês se colocaram no alço de mira. Então aguenta as consequências. Mexeram, eu sempre avisei, mexeram com a pessoa errada. Tá certo? Não tenho obrigação nenhuma de provar que eu sou uma pessoa competente, que eu sou uma pessoa... Trabalhei na gestão de Jarbas, de Dr. Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, em Recife. E sempre fui uma pessoa, sempre ouvida, respeitada. Participei de reforma de 14 mercados públicos, porque eu também tenho outra profissão, mas esses babacas que ficam aí de plantão, querendo fazer graça. Entendeu? A maioria deles semi-analfabeto, não tem profissão,
e querem bater de frente. Né? E eu sempre digo às pessoas, eu fui um cara que me preparei para a vida. Eu não estou aqui de graça, não. Certo? Quem quiser, minha gente, fumar sua maconha, pode fumar. Quem quiser ser viado, gay, seja. O caneco é seu. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Com a sua vida particular, não tem nada a ver. Agora, querer impor uma ideologia trazida de fora aqui no nosso país, aí eu vou combater. E eu confesso a vocês que eu estou uma pessoa extremamente calma, porque antes eu chutava o balde. E teve até prefeito, vereador, mas você fala demais, bicho, você machuca muito a classe política. Eu machuco muito a classe política. É vocês que se colocam nessa situação. Porque vocês são desonestos. Vocês são piores do que aqueles ladrões que estão presos. Estão reclusos, né? Pelo grau de desonestidade que vocês têm. Dinheiro para festa tem. Agora, para saúde, educação, saneamento básico. Tá certo? Não tem dinheiro. Se for para saneamento básico, para melhoria da saúde do povo, não tem. Uma política urbana na zona rural das cidades, como foi implantado em Abreu Lima, Pernambuco, pelo prefeito Pastor Marcos José, uma política agrícola, porque o município tem uma área verde maravilhosa, como aqui em Paulista. E eu espero que, se Deus quiser, o prefeito Ramos faça uma política rural também, para melhorar a subsistência das pessoas que moram na zona rural desse município, que é muito grande. Mas os vereadores da nossa cidade não discutem sobre essas coisas, porque são semi-analfabetos, a maioria deles. Querem dar entrevista em televisão, querem aparecer na imprensa, comprando espaço. Se eu tiver de dar uma entrevista, como eu já fui convidado para ir para uma TV, falar sobre algumas questões que é fundamental, porque tem prefeito, minha gente, que quando faz uma rescisão de contrato, a primeira coisa que ele fala, depois de eleito, não vou pagar ninguém. Agora eu pergunto a vocês, se fosse ele que estivesse no lugar daqueles funcionários que rescindiram aqueles contratos, ele aceitaria? Então são certos questionamentos que eu faço. E também tem uma questão que eu acho o seguinte: você que é estagiário nas prefeituras, a prefeitura de Abreu e Lima, por exemplo, ela paga aos estagiários durante as suas férias de 15 dias. E por que as outras prefeituras não pagam? São esses questionamentos. Quando eu ponho o dedo na ferida, que alguns prefeitos fecham a cara. Para mim, alguns vereadores que são corruptos, que ficam passando a mão por cima, ficam aceitando tudo. Então são essas questões, minha gente. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo injustiça. Eu não gosto. E principalmente, gente, quando parte de pessoas que já foram sindicalistas, já participaram da luta do povo, conhece as carências do povo e as necessidades. E esse povo agora, quando senta numa porra de uma cadeira de prefeito, muda de comportamento. Quando senta numa cadeira de vereador, muda de comportamento. Isso é uma coisa inaceitável. Me desculpe o meu grau de sinceridade. É uma coisa inaceitável. Tá. Dona Iraci, né? Uma das presas que tem 71 anos. Presa, minha gente. Tá certo? Quer dizer, como é que eu vou ficar calado perante uma injustiça dessa? Eustáquio, o jornalista, que ficou paraplégico devido à tortura que ele sofreu no presídio em Brasília.
E aí? Nós vamos ficar calados diante dessa injustiça? De tanta gente que está sendo perseguida? Do ex-presidente Bolsonaro com tornozeleira? É todo santo dia esse povo perseguindo o ex-presidente da República, perseguindo o trabalhador brasileiro, o cidadão brasileiro. Esses caras estão querendo chegar aonde? E a gente sabe que há uma vinculação do Superior Tribunal Federal desse país, que é a Suprema Corte, em relação à política chinesa, à política russa aqui dentro. E eu sempre falo para as pessoas, principalmente para esses ministros da República, que jamais nós iremos aceitar um sistema comunista aqui no nosso país. Vocês podem ter certeza disso. Não estou falando aqui só como cidadão, não. Eu estou falando também como soldado de legião. Tá certo? Um homem extremamente experiente. Só a minha maneira de olhar para vocês já diz tudo. O povo brasileiro está disposto a qualquer coisa. Se tivermos de um dia invadir Brasília para botar vocês correndo para fora desse Superior Tribunal Federal, vai ser feito. E não tem força segurança que segure a revolta do povo do Brasil, não. Porque vocês estão levando o país para uma situação caótica. Vocês querem que o Brasil se torne uma Venezuela. Esse é que é o grande objetivo de vocês e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um oportunista, um irresponsável, um cachaceiro de marca maior. A realidade é essa. Tenham responsabilidade. O povo não pode ter medo. Eu sempre disse a mim mesmo, e a minha esposa e a minha família, e a minha mãe principalmente. Mãe, eu nunca posso ter medo. Porque se eu sou uma pessoa pública, eu tenho que agir de acordo com a minha consciência. Doa quem doer. Então, essas pessoas que estão fazendo isso, perseguindo os brasileiros, trabalhadores honestos, senhoras de idade, eles precisam fazer um exame de consciência. Porque serão todos presos ou eliminados. Pela CIA, pelo Mossad, porque não se brinca com a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, não. Tanto em termos militar, como econômico. Eu falo isso porque eu tenho conhecimento. Eu sou filho de um militar de alta patente da aeronáutica. Existem militares corruptos, vendáveis, comprados, existe nesse país. Que fizeram essa tentativa de golpe, de mudar de sistema para o sistema chinês. Você veja hoje, eu não critico a instituição Polícia Federal, que é uma instituição séria, que é uma instituição que tem valor. Agora, é uma polícia de Estado, não de governo. De governo nenhum. Pode ser de esquerda ou de direita. Não pertence ao povo brasileiro. Polícia Federal é uma polícia de Estado. Estão querendo fazer da Polícia Federal uma polícia chinesa, uma polícia iraniana e uma polícia venezuelana. Aí, meu amigo, tenha santa paciência. Porque eu vou partir para cima de vocês, principalmente desse governo irresponsável, oportunista, desse cachaceiro Luiz Inácio Lula da Silva, que não serve para porra nenhuma. E uma porra dessa chega, né? Porque esse camarada foi imposto. O cara é presidiário e vai morrer presidiário. Aí eu pergunto, Lula, onde é que está o dinheiro que teu irmão roubou do INSS? Da Previdência Social desse país? Onde é que está o dinheiro que teu filho hoje mora lá na Espanha, é um bilionário? Esse dinheiro veio de onde, Lula? Que tu chegasse em São Paulo arrastando uma cachorra, como a gente fala aqui no Nordeste. Então, assim que tu assumisse, ficasse aí prometendo picanha, cerveja,
nos finais de semana para o povo, a primeira providência que tu tomasse e os teus comparsas foi fechar a transposição do Rio São Francisco. Não fizesse a manutenção das bombas, né, de água, que estão todas enferrujadas, sem manutenção nenhuma, 3 anos sem manutenção, e tu querendo prometer melhorias para o povo. Por isso que você está com 60% de rejeição nesse país e vai subir mais ainda se Deus quiser. Porque tu enganasse, Lula, a todo mundo com essa conversinha mole tua, com essa narrativa tua. Vocês estão milionários. Aí bota meu representante no Congresso Nacional, Lindenberg, do Rio de Janeiro, acusado de improbidade administrativa, de roubo na prefeitura de Boitacazes, né? E aí, Lula? Capitão Cueca, lá do Piauí, ministro. O cara foi preso no aeroporto com 500 mil reais. Quer dizer, são essas coisas que desmoralizam o teu governo. São essas coisas que que desmoralizam. É o prefeito do Recife, João Campos, aqui, prometer que vai fazer uma UPA, entendeu? Comeram o dinheiro e até hoje não fizeram a UPA. Em um determinado bairro. Apareceu hoje na televisão, aqui na capital pernambucana. Uma vergonha. Qual é a justificativa dessas pessoas? Estão tudo milionário aí, ó. Ah, eu vou tirar umas fériasinhas, eu vou lá para a Europa. Mas não tem coragem de gastar o seu dinheiro azul de Pernambuco aqui, em Gravatá, em Garanhuns, tantas cidades maravilosas, Taguaritinga do Norte, que é a terra do vinho, maravilhoso, é um lugar espetacular, cheio de montanha. Então, minha gente, valorize o Brasil, valorize o seu estado, o seu município, cobre dos seus prefeitos, governadores, senadores, deputados, entendeu? Uma postura de dignidade, não de bandidagem. Que o que tem de bandido na política nesse país é feito os cabaré de antigamente. O que tinha de prostituta nos cabaré de antigamente, eu digo aqui de Abreu Lima mesmo, era uma maravilha. Eu conheci, fui várias vezes. Era um dos maiores cabarés que existiam, era o de Abreu Lima, era uma maravilha. Eu já disse a muita gente, no dia que eu sair candidato a alguma coisa nesse estado, eu prometo que eu vou reabrir todos os cabarés de Abreu Lima. Não quero ver um homem triste nessa cidade. Nem na região metropolitana do Recife. Porque, minha gente, esse país está virando um verdadeiro puteiro. Um postíbulo, entendeu? De safadeza, de servergonhice. Que eu não aguento mais não. Vocês aguentam? Então continue votando. E fazendo L. Que tem de gente batendo aqui na minha porta pedindo feijão, pedindo arroz, pedindo pacote de bolacha, porque não tem nada para comer em casa. Porque está desempregado. É isso que eles querem. Desempregar milhões e milhões de pessoas, fechar a fábrica. É isso que o presidente da República, seu Lula, que é um irresponsável, um oportunista de marca maior, começou a falar muita merda, muita besteira. Tá aí o resultado. Muita gente deu conselho. Lula, para com isso. Lula, vai devagar. O cara querer se comparar, meu irmão, com os Estados Unidos, que é uma potência econômica, militar, é só sendo um aloprado, ou imbecil, ou idiota. Para ficar viajando na maionese. Ou o cara bebeu demais, ou fumou um cigarrinho estragado. Todo mundo sabe o que é um cigarrinho estragado, não sabe? Que ele é capaz de qualquer coisa. Entendeu? Então nós temos que tirar, minha gente, esses psicopatas da política. Que não é possível que a gente continue dessa forma. Desse jeito. O povo se fudendo, o povo se arrombando, o povo passando necessidade, e esses políticos
entendeu? Falando besteira, falando merda e comprometendo toda uma nação, todo um povo, que é o povo que vai pagar o preço, viu? Principalmente o nordestino. Já roubaram as aposentadorias do povo nordestino aqui. A maioria do roubo foi aqui no Nordeste. Pensando que o povo é besta, pensando que o povo é otário. E o povo está dando uma resposta, viu? O povo está indo para a rua. Que o povo continue indo para a rua. Esse é o conselho que eu dou ao povo. Dia 7 de setembro vai ter outra. E nós estaremos lá, como eu estive agora, em Boa Viagem. Agradeço a todos os pernambucanos que foram. Que são pernambucanos corajosos. Que tem vergonha na cara, tem caráter. Porque para a gente entrar numa parada dessa, a gente tem que ter coragem e disposição. Vamos agora agradecer a Deus. Vamos ler aqui uma passagem da Bíblia, que é muito importante. Tá certo, minha gente? Tá aqui, ó. Essa é a minha maior arma, é a Bíblia. Tá certo? Tá aqui, minha gente, é a Bíblia. A Bíblia sagrada, tá certo? Velhinha, mas é minha, é de coração. Isso aqui eu guardo de coração. Essa Bíblia foi a minha querida mãe que me deu. E eu guardo ela com muito carinho, até hoje. Queria até homenagear minhas duas mães, porque eu sou filho adotivo, viu, minha gente? A nossa querida Terezinha Lira e a Ida Lira. Que Deus a tenha em um bom lugar, porque vocês foram mães maravilhosas. Para mim foi um privilégio. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Glória a Jesus. É isso, minha gente. Nunca desista de defender as cores da nossa bandeira verde e amarela. Nunca. Porque jamais a nossa bandeira será vermelha. Minha gente, para finalizar, eu gostaria de dizer que a base do nosso sucesso, da nossa realização, é a família. Quem quiser colaborar com o nosso programa, é só anotar aí, bem direitinho, é comunicador jackson@gmail.com, Bradesco, só. E você coloca lá um Pix para seu amigo, para ajudar o nosso trabalho e a gente cada vez mais melhorar o nosso estúdio aqui, tá certo? Que será uma honra, um prazer muito grande. Que eu preciso, minha gente, dar continuidade ao meu trabalho na rádio. Vocês não sabem o grau de dificuldade que a gente tem, que a gente enfrenta devido a essas posições que nós temos, entendeu? Diferenciada daquelas pessoas que vivem aí puxando o saco de prefeito, de deputado, de vereador, de governador, de presidente da República. Eu nunca trabalhei dessa forma. Eu sempre trabalhei de uma maneira direta, sincera, e nunca tive tendência para ser ladrão nesse país. Por isso que eu sou pobre, por isso que eu sou uma pessoa trabalhadora e até hoje eu trabalho, né? Tenho meus 64 anos, mas me sinto uma pessoa jovem. Me sinto uma pessoa extremamente comprometida
com as questões sociais do meu país. Pode ter certeza disso, que eu nunca vou desistir do meu país. Minha gente, uma boa noite para todos. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Desejo para vocês uma semana extremamente abençoada, que Deus abençoe a família de vocês e que nós possamos todos os dias agradecer a Deus pela saúde, pela disposição que nós temos de trabalhar, de exercer a nossa profissão com muita dignidade. Eu espero que o Brasil melhore, que a nossa classe política, que a nossa justiça melhore, seja uma justiça mais justa, mais igualitária em todos os sentidos. Então eu espero que possamos ter essa responsabilidade cidadã, patriótica, de defesa da nossa nação e da nossa verdadeira democracia. E democracia, minha gente, não a democracia, ela não se resume em pessoas ou grupos de parlamentares ou de ministros do Superior Tribunal Federal, não. Democracia significa o todo, é toda a nação, é todo o povo, toda pessoa humana merece respeito, merece ser valorizada, né, nas suas opiniões, nos seus posicionamentos. Isso é fundamental. Essa que é a verdadeira democracia que nós defendemos. Tá certo? É o direito de ir e vir no nosso país e sem ser censurado. Liberdade de expressão é uma coisa fundamental. E eu sempre falo, eu tenho uma poesia que se chama Liberdade, ou Liberdade, Liberdade. Porque tu estás a 2 palmos de mim e voas nos meus sonhos de garimpeiro. Ó liberdade, liberdade, que tu venças como se fosse a própria morte ou a própria vida. Que nesse lindo amanhecer, desse lindo dia, eu possa te abraçar e te afagar como se tu fosses uma criança carente de amor chamada Brasil. Essa é a poesia que eu fiz em homenagem a esse lindo país, esse país que eu amo, esse país que eu quero viver em paz, viver em paz. É só isso que eu peço a Deus todo santo dia, que o brasileiro viva em paz, tranquilo, entendeu? Com seu emprego, e que a gente combata essa divisão desenfreada que certas ideologias estão tentando implantar no nosso país. Que tenhamos essa capacidade de enxergar, né, e separar o joio do trigo, o mal do bem. Que façamos parte da corrente do bem. Em nome de Jesus. Que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado. Que Deus abençoe a família de vocês. Seu comunicador Jackson Lira, do programa Resumo da Notícia. Um forte abraço e uma boa noite para todos. Muito obrigado a todos.